Jéssica Sofia Tomás Biscaia nasceu em 26 de janeiro de 2019 e era filha de Inês Maria Estevam Tomás de Sanches, que, para ser sincera, não tinha condições financeiras e nem mentais de criar uma criança. Quando teve Jéssica, Inês já era mãe de 5 filhos e nenhum deles teria sido criado por ela. A mais nova teria sido colocada para adoção, enquanto seus primeiros 4 filhos viviam aos cuidados de parentes e familiares de Inês, e segundo fontes, ela mal os visitava. Por conta disso, assim que Jéssica nasceu, ela foi sinalizada pelo Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco em Setúbal, Portugal, e iniciaram um processo de proteção à criança. Depois de uma breve avaliação, a assistente social liberou que Inês cuidasse da filha, mas com certa frequência, os agentes da assistência social visitavam a casa da família para se certificar que a criança estava em segurança. Jéssica vinha de uma família pobre e desestruturada. Seus pais, Inês Sanches e Nelson Biscaia, tinham um relacionamento abusivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e desde muito nova Jéssica presenciava os problemas familiares. O relacionamento era tão conturbado que chegou ao ponto de que Nelson, o pai de Jéssica, expulsou de casa a Inês e a própria filha Jéssica quando tinha apenas 1 ano, e elas chegaram a morar na rua por alguns dias. É importante citar que o processo de proteção à vida de Jéssica foi aberto por conta do pai biológico Nelson, que tinha um histórico de violência física e eles temiam que a menina acabasse sendo espancada por ele. Não fica muito claro quando, mas após a separação do pai da menina, Inês teria iniciado um relacionamento com Paulo Amâncio, que se tornou o padrasto de Jéssica. Os dois não eram casados, mas moravam juntos em uma casa de condições precárias, para não dizer a grosso modo, de extrema pobreza. Na casa haviam poucos móveis e a pequena Jéssica tinha apenas um cantinho na sala, como sendo seu quarto, tendo pouquíssimos brinquedos. Entretanto, quem os conhecia afirmava que Inês tratava Jéssica da melhor forma que ela podia, sempre sendo atenta e carinhosa com a filha. Paulo chegou a afirmar que nunca sequer chegou a ver Inês bater na menina, só lhe dando pequenas palmadas sobre a fralda, de maneira leve e suave quando a criança fazia algo de errado. O processo de proteção a Jéssica Biscaia acabou sendo arquivado em maio de 2022, por decisão do Tribunal da Família e Menores de Setúbal. Este levou em conta que o pai biológico, Nelson Biscaia, havia se mudado para outro país, no caso a Holanda, e já não mantinha contato com Inês e Jéssica há muito tempo. Sendo assim, ele não representava mais risco a elas. Outro ponto importante que eles consideraram era que Inês estava em outro relacionamento com um homem sem histórico de agressividade, e que diante das visitas feitas pelos agentes, a família aparentemente estava reestruturada, sem conflitos e vivendo bem. Mesmo com tudo isso, quem conhecia a pequena Jéssica a descrevia como sendo uma criança muito tranquila, que não reclamava de nada, que não dava trabalho e que, apesar de ter uma infância difícil, parecia estar sempre alegre e brincando por todos os lados que ia. Dia 15 de junho de 2022, quando Paulo, padrasto, chegou em casa do trabalho, notou a falta da garotinha. E ao questionar Inês, ela lhe afirmou que a menina estava em uma colônia de férias e, como alguns dias antes uma assistente social tinha informado que a vaga de Jéssica na creche sairia dentro de alguns dias, Paulo acreditou em Inês, até porque ela continuou agindo de forma normal. Nos dias seguintes, Inês fez as coisas como sempre fazia. Ela seguiu sua rotina e sustentava a ideia de que Jéssica estava viajando em uma colônia de férias para pessoas que a questionavam. Ela saiu com amigos, foi a um bar, dançou e até mesmo cantou em um karaokê. Mas vocês devem estar se perguntando em que mal tem de uma mãe se divertir enquanto seus filhos estão viajando, certo? Acontece que Jéssica não estava viajando conforme ela alegava.
No dia 20 de junho, após ter ficado supostamente 5 dias na colônia de férias, Inês chegou em casa com Jéssica em seus braços. A pequena e indefesa criança estava inconsciente, com diversos ferimentos visíveis em seu corpo. Os hematomas eram tantos que principalmente em seu rosto era possível se ver. Paulo, o padrasto, estranhou o estado da criança e questionou o que teria acontecido, no qual prontamente Inês respondeu que Jéssica havia sofrido um acidente na creche, onde acabou caindo de uma cadeira. Ela também afirmou que um médico já havia atendido a menina e medicado ela com anti-inflamatórios fortes, e por isso ela estaria com um sono profundo. Agora, pensa um pouquinho, se você tivesse pegado sua filha ou filho machucado ao ponto de estar com várias marcas roxas pelo corpo, teria deixado por isso mesmo, sem realmente questionar se aquilo era verdade ou não, porque é no mínimo estranho, não é verdade, gente? A verdade é que uma mãe com um mínimo de instinto materno teria levado imediatamente a criança para um hospital, chamado uma ambulância e denunciado o local, mas Inês não fez isso. Inês apenas colocou a menina na cama e ficou esperando com que ela se recuperasse sozinha. Paulo imediatamente notou que algo errado estava acontecendo ali, pois os ferimentos não eram compatíveis com uma queda de uma cadeira. E além disso, até aquele mesmo dia, Inês alegou que Jéssica estava em uma colônia de férias, mas agora alegou que ela estava em uma creche. Ele também notou que Inês estava agindo de maneira muito estranha, como se estivesse escondendo algo e com medo. Somente depois de algumas horas, no final da noite, é que Inês teria ligado para a emergência, depois de perceber que Jéssica não estava reagindo. Os paramédicos chegaram ao local rapidamente, mas o tempo perdido havia sido crucial. Ela chegou a dar entrada no Hospital São Bernardo, que integra o Centro Hospitalar de Setúbal. Lá foram feitas manobras de ressuscitação e ela foi entubada e ligada a aparelhos de ventilação. Mas, infelizmente, em poucos minutos, a pequena Jéssica Biscaia, de apenas 3 anos, havia perdido a sua vida. Para todos que acompanhavam o caso, era evidente que o falecimento da criança era em decorrência ao quadro de maus tratos, e sabe o que era mais chocante? É que o processo de proteção à criança, aberto no nome de Jéssica desde que ela nasceu, havia se arquivado apenas 1 mês antes. Obviamente a polícia foi acionada, já que o corpo tinha tantos hematomas e lesões que deixou toda a equipe médica assustada com tamanha violência e, como sempre, as suspeitas caíram sobre a progenitora, a mulher que deveria ter zelado pela vida de sua filha, Inês Sanches. Ao ser questionada sobre o que teria acontecido, Inês contou que sua filha estava em uma colônia de férias e que caiu de uma cadeira na creche, mas perguntas básicas do tipo: onde era a colônia de férias? Quem eram os responsáveis por essa? Qual era o nome da creche? Onde fica a creche? E qual médico teria receitado os remédios que Inês teria dado a Jéssica? Esta não sabia responder nenhuma delas. Entretanto, a polícia pôde constatar que ela estava em estado de choque profundo, onde só conseguia responder com clareza seu nome e o nome de sua filha. Paulo, o padrasto, também foi interrogado e contou que Inês havia lhe contado a mesma história, mas que ele nunca tinha questionado onde era e quem estava com a enteada, pois os dois estavam em um relacionamento novo, tendo iniciado há pouco tempo, e ele não queria parecer uma pessoa. O corpinho de Jéssica foi submetido à necrópsia e foram constatados que ela sofreu pancadas na cabeça, foi atingida no rosto por líquidos fervendo, foi brutalmente agredida no pescoço, tórax, abdômen, braços, pernas e também na zona da região íntima, porém não foi constatado que ela havia sido violada. Ao todo foram mais de 50 golpes em todo o seu corpo. Algumas fontes citam, inclusive, que teriam sido, na verdade, 131 lesões no corpo e mais 27 na cabeça. Durante os 2 próximos dias, Inês não contou nada à polícia e a ninguém sobre o que realmente teria acontecido. Então os investigadores decidiram iniciar uma investigação sem a ajuda da família.
Desde que o caso chegou à mídia, isso se tornou um verdadeiro circo de horrores. Isso porque esta já tinha suas próprias conclusões sobre o caso, culpando a mãe por ter feito aquilo com a menina. O sensacionalismo midiático desse caso foi tão grande que alguns repórteres teriam esquecido do seu lado profissional e acabavam incentivando a população a fazer justiça com as próprias mãos, afirmando sem base investigativa que Inês teria espancado Jéssica até desfalecer. Isso acabou fazendo com que milhares de populares se locomovessem até a casa de Inês e Paulo, que àquela hora já havia até mesmo se tornado mais um suspeito e cúmplice no caso. A população, com um grande senso de justiça, decidiu se vingar por Jéssica Biscaia e passou a persegui-los na tentativa de linchá-los, chegando ao ponto de que a polícia foi necessária ficar ao lado deles quase que 24 horas para poder garantir suas seguranças e evitar um crime de justiça. Toda essa situação teria ainda piorado quando Inês e Paulo decidiram dar uma entrevista na tentativa de se defenderem das acusações, mas assim os repórteres que entraram na casa notaram que não havia mais nada de Jéssica lá, como fotos, brinquedos, roupas ou pertences pessoais. Ao ser questionado, Paulo Amâncio teria afirmado que eles decidiram jogar fora no lixo os pertences de Jéssica e isso não teria sido bem visto pelo público. Afinal, a garotinha havia falecido há menos de uma semana e como poderia uma mãe se livrar de tudo assim, tão rápido e ainda jogado no lixo como se fosse qualquer coisa? E para piorar ainda mais a situação, Nelson Biscaia, o pai biológico de Jéssica, havia voltado para Portugal e deu uma entrevista por telefone acusando Inês de agredir a filha recorrentemente e também afirmou que não esperava menos de Inês como sendo autora de um homicídio contra sua própria menina. Mas quando menos se esperava, os investigadores anunciaram que tinham chegado aos culpados do caso e estes não eram Inês e Paulo Amâncio. Não fica claro como a polícia conseguiu chegar a uma mulher chamada Ana Cristina Pinto, uma senhora de 52 anos, conhecida como Tita, assim como também a um homem chamado Justo, marido de Ana Cristina, que tinha 58 anos, e Esmeralda, de 27 anos, que era filha do casal. Após esse anúncio, Inês decidiu contar a verdade e apresentou a primeira versão dos fatos. Ana Cristina e Inês se conheciam há pelo menos 8 anos e moravam próximo uma à outra. E como Ana Cristina tinha uma neta de idade aproximada a Jéssica, as duas brincavam frequentemente juntas. Acontece que Ana Cristina era conhecida por fazer trabalhos de magia e Inês teria procurado, pois estava passando por crises em seu relacionamento com Paulo e não queria perdê-lo. Então, ao longo de alguns meses, Ana Cristina teria feito alguns rituais de amarração a pedido de Inês, que foi pagando pelo trabalho conforme conseguia, mas a família não tinha condições financeiras e Inês acabou atrasando alguns pagamentos, que ficaram em aberto em 400 euros. Ana passou então a cobrá-la sobre os valores, inclusive com juros, mas Inês não tinha de onde tirar o dinheiro, e então um dia Ana teria chamado Inês para conversar, para elas poderem resolver a situação. Mas a mulher fez um pedido muito importante, que Inês levasse Jéssica junto para que ela pudesse ficar brincando com sua neta. Segundo Inês, ao se aproximar da casa, Ana Cristina teria atraído Jéssica para dentro e depois fechado a porta, impedindo que ela conseguisse pegar a filha de volta. Ana Cristina afirmou que só devolveria a menina depois que ela pagasse tudo que estava devendo. Em seu depoimento, Inês afirmou que não comunicou à polícia para não ficar no radar da assistência social novamente. Ela alegou que não tinha como saber que eles fariam o que fizeram com Jéssica. O fato é que a menina passou a ser torturada e agredida por 5 dias pelos seus raptores, que não tiveram piedade de uma criança inocente que não tinha nada a ver com as dívidas da mãe. Os investigadores foram atrás da família que, na verdade, já haviam fugido e foram encontradas através de denúncias em uma casa abandonada em Covas de Faia, em Leiria.
Infelizmente, não foi informado quais seriam as provas contra os participantes envolvidos no caso, mas isso não teria diminuído a ira dos populares contra Inês. Paulo Amâncio acabou rompendo o relacionamento após a confissão de Inês e foi descartado pelos investigadores como estando envolvido no caso. O homem também contou que Inês havia mentido para ele em outra ocasião, já que quando se conheceram, ele afirmou que ela lhe contou que tinha uma doença na região das mamas, ou seja, um câncer de mama, e que precisava fazer 10 sessões de quimioterapia, mas eles não tinham dinheiro para o tratamento. Depois de confessar para os investigadores sobre Jéssica ter ficado com Ana Cristina durante aqueles dias, ela também confessou que nunca esteve doente. O velório da pequena Jéssica Biscaia teria ocorrido no dia 24 de junho de 2022, e mesmo já tendo suspeitos detidos pelos policiais, milhares de pessoas compareceram ao cemitério, pois ainda culpavam Inês de não ter denunciado o sequestro e ter permitido que sua filha ficasse em cárcere à mercê de seus sequestradores, enquanto ela continuava a ter uma vida normal sem demonstrar preocupação ou remorso. Inês chegou a ir disfarçada para acompanhar o enterro da filha, mas em poucos minutos foi reconhecida e as pessoas começaram a gritar "assassina" e fizeram afirmações como "você era quem deveria estar nesse caixão". Ela não conseguiu nem descer do carro e o corpo de Jéssica foi enterrado sem que ela acompanhasse o cortejo e nem se despedisse da menina. O carro onde Inês estava teve que ser escoltado por policiais. Mesmo após a prisão dos suspeitos, outras informações e acusações surgiram. Foi descoberto que Inês teria levado Jéssica para a casa de Ana Cristina juntamente com uma mala de roupas, ou seja, ela sabia que a filha ia ficar com eles por um tempo e que teria, na verdade, entregado a filha de boa vontade para poder pagar a dívida que tinha com a mulher, assim sem se importar com o que seria feito com a menina e que por isso ela teria inventado a desculpa de que Jéssica estaria em uma colônia de férias. Depois dos 5 dias, Ana Cristina ligou para Inês e informou que poderia ir buscar a menina e que, mesmo não tendo pago o dinheiro, a dívida estava paga. Eduardo Montes, filho de Justo e Ana Cristina, afirmou que não havia sangue na casa dos pais e que ele acreditava que o pai Justus era inocente, mas desconfiava que sua irmã Esmeralda e sua mãe Ana Cristina realmente estivessem envolvidas nesse caso. Em dezembro de 2022, Inês Tomás Sanches foi colocada em prisão preventiva depois que alguns exames apontaram que a fralda que Jéssica usava apresentava sinais de algumas substâncias ilícitas, como cocaína, indicando que provavelmente ela teria sido usada como mula para contrabandear drogas, e há indícios suficientes que comprovam que ela sabia do envolvimento de Ana Cristina em usar a filha para tráfico. Sendo assim, essa teria sido a verdadeira moeda de trocas para pagamentos de suas dívidas. Os promotores entenderam que Inês poderia acabar fugindo e por isso foram atrás dela. Inês ainda é considerada suspeita de participar no crime e é acusada de negligência por não ter prestado socorro imediato à filha. Além de tudo isso, algumas fontes jornalísticas afirmam que Inês era usuário dessa substância e que ela já teria emprestado Jéssica para Ana Cristina e Justus por várias vezes para outras ocasiões de contrabando. O caso ainda não foi julgado e os envolvidos ainda aguardam uma data para o julgamento.